nome de Jesus. Pastor Jorge, qual é o tema da mensagem? A necessidade de sermos igreja. A necessidade de sermos igreja. Amém. Que você possa ser usado por Deus e que possamos sair daqui nesta noite cheios da presença do Senhor. Pastor Jorge, se tu uma bênção. Bom, estamos aqui novamente para dar continuidade ao culto. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração tem um tempo atrás. E aí, conforme o Senhor vai falando a cada culto, algumas mensagens vão entrando na frente e algumas vão ficando. E aí, quando o Senhor não fala nada dentro da semana, dentro do dia, definitivamente Ele me dá a oportunidade de escolher. E aí nós escolhemos essa mensagem aqui para estar compartilhando com a igreja. E aí, quando nós falamos desse tema, a necessidade de sermos igreja, muitas pessoas pensam que a igreja é esse lugar aqui que nós estamos. Aqui, na verdade, é um templo. Igreja são pessoas. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos aqueles que foram chamados para fora, chamados para evangelizar, chamados para anunciar o evangelho da salvação. Então, essa é a necessidade cada dia nosso. Porque muitas das vezes, com o passar do tempo, nós começamos a achar que a igreja é um clube social. Não um biscoito, né? Mas um lugar de estarmos reunidos para vermos os amigos, conversarmos com as pessoas, bater um papo, ver como é que as pessoas estão, saber das coisas. Não, a igreja não é para isso. A igreja também é um lugar de comunhão. Mas o principal objetivo da igreja é pregar o evangelho da paz, é pregar o evangelho da salvação, é alimentar as pessoas com a palavra de Cristo, para trazer às pessoas o fortalecimento da fé, a convicção das coisas que se esperam, mas os fatos que não se veem. Porque nós esperamos, mas não temos visto, mas cremos que Deus está fazendo a nosso favor. Isso é a convicção da fé. Mesmo não vendo, mesmo não tendo possibilidades, Deus continua agindo. E é isso que pregamos, é isso que cremos, é isso que acreditamos. Porque cremos no nosso coração, passamos a falar disso e a nossa boca professa isso. Porque temos visto e ouvido quantos milagres Deus tem feito através desta igreja e nesta igreja. Então nós temos visto o agir de Deus na pessoa do Espírito Santo, transformando vidas, transformando corações, trazendo esperança, contrariando diagnósticos. Porque Deus continua no controle. Mas o Senhor, através da carta aos Hebreus, no capítulo 10, Ele faz algumas advertências aqui para nós. E nós vivemos num momento onde grandes coisas têm sido faladas, os meios de comunicação, a internet têm divulgado, assim, muitas das vezes, mensagens que parecem palavras de Deus. Tem toda a aparência de palavra de Deus, mas a essência não é de palavra de Deus. Palavras de sabedoria humana, palavras de conceitos humanos, palavras até boas, mas não é palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem uma fórmula. Cristo crucificado, ressurreto, como Senhor de todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Acabamos de ouvir agora. Não são muitas coisas, não são várias coisas. Todas as coisas são para ele. São dele, por meio dele, só existe porque ele estava na criação. Antes dele não existia nada. Ele é o Senhor. Então, muitas das vezes, essas palavras tiram Cristo da sua essência. E aí, eu me lembro do pastor André, aqui há um tempo atrás, pastor André lá do Alcântara, falando dessa questão. Parece, é um sofisma, tem aparência de palavra de Deus, mas não é palavra de Deus. Tem conteúdos da palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela precisa gerar em nós uma mudança, uma transformação. Aquele que errava não erre mais, aquele que pecava não erre mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais. Não, pastor, eu tinha 2 amantes, agora só tenho uma. Não. Não tem que ter nada. Você tem uma esposa. O homem de Deus deve ser esposo de uma mulher só.
Então, muitas das vezes, os camaradas vêm com um mecanismo que aí alimenta o quê? A nossa alma. Só que a alma não se converte. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Um dos nomes de Satanás é o enganador. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é mais enganoso do que ele. Para você ter uma ideia de quão poderoso o nosso coração é. De às vezes tentar nos mostrar que nós estamos no caminho. Mas há caminhos que ao homem parece ser bom, mas os seus fins são caminhos de morte. E muitas das vezes nós estamos nesse processo. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 10, a partir do versículo 19, para nós lermos. E aí juntos aqui fazermos alguns apontamentos nesse texto que nós vamos ler, do 19 ao 25. E aí eu vou ler na versão NVI. E aí o texto diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está vendo o D maiúsculo ali no dia? Esse dia ali não é um dia qualquer. O D maiúsculo, sempre que a palavra dia aparece com D maiúsculo, quer dizer que este é o grande e terrível dia da volta do Senhor. Quando nós estamos vendo que a cada dia, os relatos que nós ouvimos, as coisas que vão acontecendo, está se aproximando o grande e terrível dia, nós precisamos estar atentos, nos encorajando uns aos outros. Não deixando de congregar como é costume de alguns. Hoje nós temos, dentro do padrão do IBGE, das pessoas que professam alguma fé, que são os desigrejados, que acreditam que podem ser seguidores de Cristo sem estar na igreja. Isso é um sofisma. Isso é um sofisma. Eu sou crente, eu não vou à igreja, mas eu sou crente. Eu sou evangélico, eu não vou à igreja, mas eu sou evangélico. Eu sou servo de Deus, mas eu não vou à igreja. Isso é um sofisma. Eu dou meu dízimo, eu faço a obra, eu ajudo as pessoas. Isso é um sofisma. Você acha que pode ser crente em casa? Não. Ser crente em casa é para quem está impossibilitado de vir até a igreja. Ah, pastor, mas na igreja tem muita gente chata. É, você também é um. Pastor, tem muita gente fofoqueira. Só fala aquilo que a gente é. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Eu não sei de fofoca, porque não tem isso no coração, então. Pastor, só tem gente falsa. Quem fala sempre fala de si, gente. Quando a pessoa fala que só tem gente falsa, ali está o espelho dela. Ela está olhando para si. Porque quem fala, fala sempre de si. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Essa frase não é minha não, essa frase é bíblica. Exatamente assim. Então aquilo que o sujeito condena é aquilo que ele é. Porque ele se vê naquilo, só que ele não se percebe naquilo. Então nós não podemos deixar de congregar como é costume de algum, com qualquer desculpa. A não ser aqueles que definitivamente não podem. Mas aqueles que têm a possibilidade de estar dentro da casa do Senhor, mesmo com gente chata, mesmo com gente mala, mesmo com gente difícil de aturar, isso é o esforço de ser crente. Porque imagina Jesus, 3 anos e meio, Pedro, Judas, João e Tiago. Senhor, quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma essa gente? E esse cara ele se chama
de discípulo do amor, querendo fumegar todo mundo. E ele se declara discípulo do amor. Imagine se não fosse. Olha a rapaziada que Jesus estava junto, 3 anos e meio. Você acha que era fácil, gente? Você acha que era fácil viver com um fanfarrão igual Pedro? Estou contigo e não abro, vou contigo até a morte. Na hora que o bicho aperta, o bicho pega, Pedro tira o corpo fora, tira o braço da seringa. E aí? Era com essa gente que Jesus andava. Você acha que Jesus andava com gente melhor do que a gente? Não, gente. Era igual. Então era difícil para ele também. Para nós não é diferente. Então nós precisamos ser igreja, sabendo que vamos ter gente boa demais. Tem gente boa demais na igreja, gente. Semana passada fui na casa de um casal, ganhei uns quase 3 quilos de limão. Tem limão lá em casa até hoje, gente. Fazendo limonada a semana inteira. A gripe, quando bater aqui, já vai embora, nem chega perto, de tanta vitamina C que eu estou. Esses dias a irmã trouxe uma sacola com, sei lá, com uns quase 3 quilos também de acerola. Tá beleza. Então, assim, tem gente boa demais. Gente que abençoa. Mas tem gente que dá problema? Tem. Mas isso faz parte da vida. Isso faz parte do Evangelho. Não é só de coisas boas. Mas nós, como igreja, precisamos entender que precisamos cuidar um dos outros. Só assim nós vamos cumprir a palavra do Senhor, fazendo pelos outros aquilo que nós queremos que façam por nós. Isso é ser igreja. E aí dentro desse texto eu trouxe alguns apontamentos aqui para nós. Primeira aplicação: através da sua morte, Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, nos dando acesso direto a Deus. Ele nos deu, através da sua morte e ressurreição, um acesso direto a Deus. Lembrando que lá no Antigo Testamento, quando você queria ir até Deus, você ia até o sacerdote pegava a sua oferta, apresentava diante de Deus. Você não tinha acesso direto a Deus. Você tinha um intermediário que fazia esta função. Quando Cristo morre, o véu que separava o santo dos santos da congregação, ele é rasgado. E Cristo não rasgou somente um véu, o texto diz que ele rasgou o próprio corpo. E aí nos dá acesso direto à presença de Deus. Eu não preciso mais de um intermediário, porque Cristo é um intermediário. E é Ele que faz este papel. E aí ele diz aí no versículo 19: portanto, irmão, temos plena confiança para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É por esse sangue que foi derramado que nós temos acesso à sua presença. Não é porque somos bons, porque fazemos alguma coisa boa, não é porque somos gente legal, porque temos um dízimo alto, nada disso. É pela graça e a misericórdia que Cristo nos concedeu através da sua morte na cruz, que nós temos acesso direto à presença do Pai. Então isso é um direito meu, é um direito seu, é uma herança que recebemos da parte de Deus. E aí ele diz, aí no versículo 22, pois temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sacerdote esse agora que é Cristo. O sacerdócio arônico, ele foi substituído por um sacerdote superior. Esse sacerdócio que agora nós fazemos parte, não como um sacerdócio tradicional, mas nós fomos levados a uma nova categoria, que não somos somente sacerdotes, nós somos sacerdotes reais. Porque somos sacerdotes descendentes do rei. Estamos numa categoria superior à do Antigo Testamento. Mas tem crente que quer voltar lá para debaixo da lei. Eu sou um levita da casa do Senhor. Não, eu sou um sacerdote da casa do Senhor, um sacerdote real, porque eu estou numa outra categoria, porque eu sou um sacerdote que hoje eu sirvo, que hoje eu sigo, que é o meu Senhor, que é meu Salvador. Ele é superior a todas as coisas. É isso que o texto de Hebreus fala. Se você pegar Hebreus, primeiro capítulo, ele vai descrever que Cristo é superior a todos, aos anjos, a Arão, a Moisés, as criaturas criadas, todas as coisas, Cristo é superior. Então, através dele, nós temos acesso à presença de Deus. Ele nos deu acesso pelo novo e vivo caminho. Hoje nós podemos apresentarmos diante de Deus, porque o seu sangue foi derramado por mim e por você.
Então você não precisa mais ter alguém que faça essa intermediação entre você e Deus, porque Cristo faz essa intermediação, e hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós, dentro de nós, para nos fazer entender quando erramos e pecamos, e que isso vai ter consequências, mas que também somos absorvidos quando confessamos os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade. Então, crendo nisso, nós fazemos-nos então participantes da mesa do Senhor, não invalidando o sacrifício de Cristo na cruz, como é costume de alguns, porque pela falta de perdão, pela falta de amor, pela falta de inteireza, fazem inutilizado o sangue de Cristo, porque Cristo morreu para quê? Para nos trazer paz. Um dos nomes dele que está lá no livro de Isaías, que ele é o príncipe da paz. Não uma paz que o mundo dá, uma paz armada, controlada. Não, uma paz que excede todo entendimento. Então é por isso que nós podemos entrar na presença do Senhor, mas precisamos entrar com plena convicção e confiança. Não podemos entrar de qualquer jeito, porque o Senhor não se agrada daqueles que vão a qualquer jeito à sua presença. E aí a segunda aplicação que nós temos aí, através do arrependimento, podemos chegar diante de Deus livre de todas as acusações. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, não há acusatória contra nós. A nossa dívida foi paga, desde que você confesse os seus pecados. E aí, fazendo isso, ele escreve aí no versículo 22, sendo assim, nos aproximemos de Deus com um coração sincero, com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar da consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Cordeiro esse que tirou o pecado do mundo. Por isso que João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado meu e seu, de todos nós. Um único Cordeiro cobriu o pecado de toda a humanidade. Não mais temporal, como era no Antigo Testamento, que valia durante um ano aquele sacrifício. Mas Cristo fez um sacrifício que vale para toda a eternidade. E aí assim, nós podemos nos aproximar, confessando a Deus, com arrependimento nos nossos corações, com a mente transformada, entendendo que não é por nós, mas é pelo amor dEle. É pela graça dEle que nós podemos adentrar na presença do Pai. E participarmos da Santa Ceia é um privilégio para nós, que temos, porque aceitamos, na convicção da fé, que Deus nos concedeu, nos reconciliar conosco, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Então nós temos paz, e temos paz com Deus. Terceira aplicação para nós: não perca a fé nas promessas que Deus te fez. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela, ó. Não perca a fé nas promessas que Deus te fez. Pastor, o tempo está passando, pastor. Já passou um tempão, não estou conseguindo ver. Não perca a fé nas promessas que Deus te fez. O tempo ele não pode determinar sobre a sua fé. O tempo não pode determinar naquilo que Deus falou. Porque quando Deus fala, Ele se compromete com aquilo que Ele falou. Então a promessa de Deus, ela vem para nós, que através de Cristo nós fomos aceitos diante do Pai. E sendo aceitos diante de Deus, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, nós temos direito a tudo que Ele conquistou na cruz. O que Ele conquistou? O perdão, a graça, a misericórdia, a compaixão e o favor de Deus para todos nós. Então isso é direito meu, é direito seu. Não há privilegiados, mas todos aqueles que confessam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, fazendo agora, sendo aceito como filho, têm direito aos milagres que Jesus conquistou para cada um de nós. Então, ao chegarmos na presença de Deus, não podemos duvidar. Como está aqui, no livro aqui seguinte, aí no versículo 11, olha, quando ele fala aí no 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando você chegar, você tem que chegar diante de Deus sabendo que Ele vai cumprir as promessas que fez para você.
Pastor, mas é muito difícil. Não há impossíveis para Deus em todos os seus propósitos. Então, quando o Senhor determina alguma coisa a nosso favor, não há quem possa impedir. Não há quem possa agir contrário. Isaías declarando: antes que houvesse dia, eu sou. E não há nada que possa impedir das minhas mãos. Não há nada que possa escapar das minhas mãos. Não há nada que possa fugir do meu controle. Agindo eu, diz o Senhor, quem vai impedir? Quem vai tentar impedir o agir de Deus? Quem vai segurar a mão poderosa do Senhor? Cantamos de manhã nessa canção: quem impedirá quando o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Então nós precisamos crer e chegar na presença do Senhor com essa convicção. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Tem uma música que ela diz assim: eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser feito de milagres. Então, quando nós cantamos e entendemos que, definitivamente, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu só sei que eu vivo de milagres, é o suficiente para Deus agir, porque eu já entendi que tudo está no controle dele. Então, quando eu creio que as promessas de Deus é um direito meu, é um direito seu, é uma herança nossa, todas as coisas são possíveis àquele que crê. E aí, ele fala aí: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Fiel é aquele que se obriga a cumprir o que falou. Isso é ser fiel. Então Deus se obriga a cumprir a promessa que fez a mim e a você. Ele se posicionou desta forma. Ele se declarou desta forma. Ele se comprometeu em cumprir as suas promessas. Não, eu acho que Deus falou. Não, é o que Deus falou através da sua palavra. Não é o que Ele falou através da palavra de alguém, mas é o que Ele falou através da sua. Fala com a pessoa que está aí. É com você. É com você mesmo. Como igreja do Senhor, precisamos cuidar um dos outros. É como eu falei, tem gente que é mais difícil de cuidar, tem gente que é fácil. Tem gente que cuidar é muito fácil, agora tem gente que é difícil. Como já dizia meu pai, é carne de pescoço. Carne difícil de cozinhar. Você vai botar na panela de pressão, vai acabar com gás e não vai cozinhar. Vai ser ruim de descer, vai ser ruim de digerir. Mas é preciso conviver. Faz parte do processo. Eu sempre digo, né? Quando eu olho para esses textos aqui, eu falo, poxa, as pessoas têm que me aturar também, né? As pessoas têm que me suportar também, têm que me aguentar. Então tem que aguentar os outros também, que eu sou um cara chatinho, sou um cara mala. Minha esposa está ali balançando com a cabeça dizendo que sim. Então sim, gente, se você tem que me suportar, eu também tenho que te suportar, gente. Não tem jeito. Se eu tenho que aturar você, você também tem que me aturar. É recíproco. É um esforço, é fácil não. Ah, pastor, mas você é tão gente boa, vai morar lá em casa. Você que guarda tudo arrumadinho, tudo certinho, ixi. Eu tenho uma mania. Aí vai lá, no dia a dia. A gente mostra aquilo que a gente quer, né? Mas, gente, falando aqui, nós precisamos cuidar uns dos outros. Tratar uns dos outros. Fazer pelos outros aquilo que a gente quer que faça por nós. Porque só assim nós vamos cumprir os mandamentos do Senhor. E aí, para nós terminarmos aqui, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda que vocês veem que se aproxima o dia. Então, cada um de nós, aqueles irmãos que não aparecem por um motivo ou outro, nós precisamos procurá-los e dizer: irmão, caminha mais uma milha, suporta mais um pouco. Assim como Cristo perdoou a cada um de nós, perdoe também. Assim como Cristo amou a cada um de nós, ame também.
Porque nós não podemos deixar de congregar, abandonar a fé. Mesmo que seja difícil conviver, nós precisamos estar nos encorajando uns aos outros. Porque nós também somos pessoas difíceis de se lidar. Nós somos pessoas muitas das vezes difíceis de estar juntos. Mas nós precisamos olhar e entender que tratarmos os outros como superior é a palavra de Deus que nos manda. Tratar bem as pessoas é a palavra de Deus que nos manda. Fazendo isso, nós vamos cumprir a lei e os profetas. É isso que Jesus nos diz no Sermão do Monte. Então, quando nós estamos aqui participando da casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, não olhando as dificuldades, não olhando os problemas que nos cercam, mas entendendo que Deus nos deu uma oportunidade de servir na casa dEle, de sermos trabalhadores na casa dEle. É como eu digo sempre, eu falo isso sem medo nenhum, tem muita gente melhor para pregar do que eu, gente. Tem muita gente melhor para ser pastor do que eu, mas Deus me escolheu. E eu estou aqui agradecido ao Senhor por Ele ter me escolhido, por Ele ter me aceito na presença dEle. Então, quando nós reconhecemos quem nós somos diante da glória de Deus, do que Deus já fez por nós, de como Deus nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou do reino das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor, nós somos gratos ao Senhor. Então, não medimos esforços para servir na casa do Senhor, para servirmos aos nossos irmãos, para perdoar aquele que nos fez mal. Porque isso é demonstrar o amor de Deus na prática. O amor de Deus na palavra é muito fácil, mas na prática é você suportar o irmão em amor. É aturar também em amor. Pode ser que o irmão melhore, mas não espera isso não. Espera em agradar ao Senhor. Porque Jesus falou, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para agradar aquele que me enviou, não vim agradar a mim mesmo. Por isso que ele suportava aqueles caras. Por isso que ele suportava aqueles 12 lá com ele. Porque ele veio agradar ao Pai. E se nós formos agradar ao Pai, definitivamente nós vamos andar com as pessoas, mesmo que elas sejam difíceis. Porque não vamos olhar para as pessoas, vamos ver para a oportunidade que Deus está nos dando de fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Só assim, nós definitivamente, quando nós estivermos diante da mesa do Senhor, compartilhando aqui do corpo e do sangue de Cristo, nós vamos entender que fomos aceitos na presença, mediante ao sacrifício de Cristo na cruz. E assim como fomos aceitos na presença do Senhor, precisamos aceitar os nossos irmãos, mesmo com todos os defeitos que eles têm, mesmo com toda a dificuldade que eles têm, nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez, estar junto das pessoas, abençoando as pessoas, não olhando a dificuldade, mas olhando a oportunidade de sermos instrumentos na mão do Senhor para abençoar as vidas que nos cercam. Queria chamar os músicos aqui, e aí eu coloquei aqui uma reflexão. Nós temos ouvido tantas coisas hoje, como eu falei lá no começo. Mas nós, como pregadores da palavra do Senhor, chamados para pregar o evangelho da paz, o evangelho da transformação, o evangelho da reconciliação de Deus com os homens, com a humanidade, nós nos achegamos diante do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós, sabendo que Ele tem feito coisas extraordinárias em nosso meio, e que tudo contribui e coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Embora muitas das vezes no dia mau, no dia difícil, quando estamos definitivamente no olho do furacão, nós não conseguimos ver como aquilo vai contribuir para o nosso bem. Mas o Senhor transforma as coisas, e no resultado final, nós podemos ver Deus agindo a nosso favor.